O início da Premier League não foi fácil, né? A gente começou apanhando aqui naqueles 3-0 que a gente teve, né? Mas depois a gente engrenou uma sequência positiva aqui. E não fosse o golzinho que o City tomou no último lance e o Liverpool também, a gente já estaria bastante positivo aí nessa temporada. E a gente vai anotar todos os resultados aqui, vamos acompanhando. O foco do canal sempre é no longo prazo, as entradas vão estar planilhadas aqui. Eu quero falar bastante de resultado, de anotação, de linha de fechamento aqui com vocês também. E vamos que vamos para poder passar para vocês a dica de hoje, tá? Jogo do West Ham contra o Nottingham. Vamos embora, pessoal, analisar o confronto do dia, o jogo dos desesperados, West Ham contra Nottingham. Os dois times estão brigando desesperadamente para não ser rebaixado. O West Ham tem 14 pontos apenas, o Nottingham tem 18. Esse é um dos poucos jogos que os dois treinadores chegam muito pressionados. O treinador do West Ham, inclusive, ele pode ser o primeiro treinador da Premier League a ser demitido por dois times, já que ele era o antigo treinador do Nottingham. E quando ele era o treinador, ele venceu por 3-0. Será que ele, como treinador do West Ham, vai conseguir vencer o Nottingham também? Bom, o West Ham vem jogando bem mal, pessoal. Vem numa sequência aqui muito ruim. Acabou de ser o único time a perder pro Lanterna, que é o Wolves, por um sonoro 3-0. Foi o terceiro jogo em 4 que o West Ham sequer consegue marcar gols. E o time chega numa situação bastante complicada, pressionado. E o técnico pode ser, como eu falei, demitido a depender do desempenho. O time pode ter a volta aqui do Paquetá, que estava suspenso aqui no último confronto, mas ele está com uma lesão nas costas, então é uma incógnita para a partida de hoje, tá? O Bowen, que está tendo uma atuação muito interessante, está confirmado, e o Callum Wilson, ele vencendo o atacante, inclusive ele foi o autor do gol aí no último confronto diante da equipe do Brighton. O West Ham, ele tem um estilo de jogo que é muito esquisito de ver. É um time que parece sem vontade e que joga com medo, aquela coisa de time rebaixado mesmo. Mas hoje é coração na chuteira e é jogo de 6 pontos. E eu acredito que o West Ham vai tentar fazer um jogo com um volume um pouco maior. Do outro lado, a gente tem o Nottingham, que não vem fazendo uma boa campanha também. Vem inclusive de 4 derrotas seguidas. E o dono do time, que não é muito paciente, pode mandar o treinador embora também. Então, olho nesse duelo dos treinadores. O emprego deles está em jogo. O time vem de uma derrota diante do Aston Villa por 3-1. Mais uma partida que não foi muito boa. E o que contradiz o que é a força desse elenco, né? Um elenco que, embora ainda não possa contar com o Chris Wood, que é o seu principal jogador, juntamente com o Hudson-Odoi, que é outro craque de bola, e não tá rendendo, né? O West Ham, pessoal, ele tem um desempenho pífio dentro de casa, só apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Mas o Nottingham fora de casa também só tem 2 vitórias nos últimos 10. Uma delas, inclusive, sonora diante do Liverpool nesse ensaio de melhora. O desempenho recente também não é bom. E o que eu espero para esse jogo, pessoal, dada a incerteza em relação às equipes, primeiro, odds parelhas, com o ligeiro favorito pro Nottingham, ok. E o mercado que eu mais gosto, né, acaba sendo o mercado de gols aqui. Por mais que as médias não sejam muito altas, principalmente do Nottingham, primeiro que o Igor Jesus está produzindo para poder fazer gol, então a bola dele uma hora vai entrar. Segundo que as defesas são muito titubeantes e esse é um jogo de extrema necessidade. Então mais de 1.5 ao vivo, que é o que eu mais gosto. E eu só não vou no mais de 2,5 porque muitas vezes os times sentam em cima da vantagem para assistir um jogo desse de desespero, né, e acabam deixando o jogo um pouco mais truncado e entram com aquele pouco de receio também, tá? Vamos olhar aqui a média de chutes aqui da equipe do West Ham, pessoal, que em casa tá em 10 chutes só, 10 finalizações, uma média baixa de finalizações aqui pro West Ham, com o Nottingham chutando por média 9. Então essas médias aqui elas vão ter que subir, na minha visão, para este confronto ser um pouco mais disputado, tá? Em termos de escanteios, o West Ham produzindo quase 6 cantos, e o Nottingham sofrendo quase 5. Então, podemos ensaiar aqui uma pressão, alguns cantos aqui pro West Ham, principalmente se sair atrás. Enfim, pessoal, jogo parelho, jogo disputado, o mercado de gols é o que eu mais gosto e eu vou tentar buscar esse mais de 1.5 aqui, tá? Vamos dar uma olhada agora na Crack Stats para a gente poder ver mercados de finalizações e também de desarmes, uma novidade aqui no canal. No mercado de finalizações, pessoal, tô aqui no site da Crack Stats, tá? Link vai estar no primeiro comentário fixado também para quem tiver interesse. A gente tem como líderes de finalizações aqui o Bowen, ele é um jogador muito interessante. Eu tô de olho nele hoje para poder finalizar pelo menos 2 vezes. E tô de olho também no Callum Wilson, tá? Que foi o autor do gol aí do último confronto. Só que ele tem que confirmar na escalação, tá pagando odd 2 para pelo menos 2
2 finalizações dele, só que tem que ver a minutagem, ok? Em relação aos desarmes, a gente tem aqui o Matheus sendo grande destaque aqui em termos de desarmes e também o Paquetá. Só que o Paquetá tá com uma lesão nas costas, então o olho na casa que você vai pegar e na minutagem, tá? O Mangassa também tá com um volume de finalizações aqui bem forte, é o meio-campo junto com o Potts, né? Do lado do Nottingham, pessoal, eu quero destacar o Igor Jesus. Ele tem finalizado muito, a média dele tá aqui em 3 finalizações e é um bom jogador para hoje. Gibbs White também é outro jogador para poder ficar de olho, tá? Principalmente na ausência do Hudson Odoi, que segue como baixa para o confronto. No mercado de desarmes, quer dizer, a gente tem aqui o Neco Williams liderando, ele é o lateral esquerdo, tá? Vai pegar aí a vez do Summerville e do Scarles. O outro jogador que tem muitos desarmes aqui também é o Anderson, volante, junto com o Sangaré. Só que o Sangaré, se eu não me engano, ele tá convocado, né? Isso mesmo, ele tá com a seleção, ele não joga hoje, tá? Então esses são os meus palpites para esse jogo e tá aí na tela o meu bilhetinho para essa partida. E é bom lembrar que a gente tem jogos da Copa Africana de Nações e também do Campeonato Italiano, mas para esses jogos aqui a gente vai deixar as dicas lá no nosso grupo gratuito, principalmente na questão das supercotações, link no primeiro comentário fixado, beleza? Eu sou o Tiquinho, para mais dicas me siga aqui no @TiquinhoQA em todas as redes sociais e para muito mais conteúdo. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, um forte abraço e boas bets!